Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, felizes, contentes, com saúde. Está começando aqui a aula número 17, que é sobre memória. Vou começar com uma pergunta inicial para você, que eu achei super interessante. Se eu perguntar para você, qual que foi o dia mais feliz da sua vida? Qual que foi o dia que você se sentiu mais alegre, mais vivo, assim? Você falou, olha, esse foi o melhor dia da sua vida. Voltando para a infância, você lembra dos seus colegas, seus primeiros colegas da infância? Você lembra da sua primeira escola, do seu primeiro quarto que você teve? Você lembra de uma memória muito feliz que você teve na infância? Ou de toda a sua trajetória, seus amigos que você já teve, que não teve mais, momentos legais que você já teve, ou momentos que às vezes você só lembra quando você vê uma foto? Eu tô começando essa pergunta inicial porque muitas vezes a memória diz muito da história que contamos para nós mesmos. O que nós lembramos de nossa infância, de toda a nossa trajetória, conta uma narrativa nossa e isso está muito envolvido na nossa memória. Então, às vezes, o que a gente esquece ou deixa de esquecer, o que a gente lembra ou deixa de lembrar, diz muito sobre a história que a gente conta para nós mesmos e a forma que nós nos enxergamos. Já parou para pensar sobre isso? Bom, eu começo essa introdução para falar desse capítulo que é muito legal sobre memória. Eu vou começar te mostrando um índice de todas as partes que a gente vai falar nesse vídeo. Vai ser um vídeo bem longo, evidentemente. E eu queria fazer um adendo, né? Esse é um índice um pouco maior, tá? Eu vou fazer um índice mais resumido. Mas a gente vai fazer do mesmo esquema de sempre, como o livro já traz. Vamos para as definições básicas. Depois a gente vai para a psicopatologia e como aplicar na prática. Beleza? Um ponto muito interessante também é que um cuidado especial que eu tive nesse capítulo é de sempre falar em algo muito específico, depois eu fazer um panorama geral. Então toda hora eu vou fazer essa comparação entre o panorama específico, depois eu vou fazer algo mais geral, sabe? Então, sei lá, eu vou falar de memória de trabalho, depois eu vou tentar falar de forma mais global, porque às vezes quando a gente fala de muitas coisas, a gente perde um pouco da noção das coisas de um aspecto mais geral. Beleza? Tranquilo? Eu vou mostrar para vocês, vocês vão entender. Bora começar então pelas definições básicas. Bora lá então, que essa parte ela é muito interessante para a gente começar a introduzir. Então assim, basicamente, quando a gente falar de memória, a gente está falando principalmente de três aspectos principais, que é codificar, armazenar e evocar, tá bom? Depois a gente já vai ver com mais detalhes como funciona todo esse processo. Mas pensar em memória, pensa nesses três aspectos: codificar, armazenar e evocar as experiências que ocorrem na nossa vida. Basicamente isso, tá bom? Impressões e fatos. E aí, a gente vai começar um ponto muito interessante e até muito filosófico, assim, sabe? Que tudo que a pessoa aprende durante a vida dela, tudo, depende intimamente da memória. Então, você só o aprendizado ele está muito envolvido na memória. E isso também a gente já vai ligando já os pontinhos com as psicopatologias. Se a pessoa tem alguma déficit na memória, ela vai ter um déficit de aprendizado. E a gente constantemente está aprendendo coisas, atividades novas. Então, assim, é algo muito comprometedor. E também um ponto muito importante é que todos os processos que estão envolvidos na memória são altamente contextualizados. Né? Depende muito do contexto. Eles estão integrados em uma rede múltipla de informações e contextos da nossa vida. Tá? Então ela está presente em vários momentos, em várias. Não são fatos isolados, sabe? É tudo muito em conjunto. E aí, para começar também nessa parte mais básica, quando a gente fala em memorização, né, para memorizar, você precisa de três pontos fundamentais. Assim, é crucial isso. Que é o seguinte, deixa eu aumentar o meu fone aqui. Dá para me ouvir? Dá. Que é o seguinte, você precisa de um nível de consciência e de atenção. Tá? Então, sem um nível de consciência adequado, você não consegue memorizar. E também sem um nível de atenção. Então, olha só que interessante. A atenção ali, ela está muito envolvida. Você só consegue lembrar de algo se você você tem um nível de atenção sobre ele. Tá? Também o seu estado emocional. Se você tiver um estado emocional muito comprometedor, sei lá, uma ansiedade muito forte, uma raiva, um nervosismo, isso pode afetar na memorização. Também o interesse motivacional. Olha só como é interessante, né? Essa questão da motivação. Se você não... a questão, sei lá, você tá numa aula na escola, aí você chega e fala, não tem porquê eu estar aprendendo isso, não tem porquê, não vou usar nada para nossa vida. Como isso pode impactar, certo? Também os contextos, né? Eu acho que todo mundo
já deve saber nessa questão, né, como o contexto influencia, como o lugar, o momento. Então, sei lá, você vai aprender história. Uma coisa é você aprender história no museu e ver peças da história no museu. Outra coisa é você estar lá lendo um livro sem nenhuma ilustração, né? Eu que gosto muito de ilustração. Sem nada, assim, só texto, 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 e fica tipo... né? Então, como lugar, com as pessoas, que tipo de atividade, em que fase da vida da codificação, armazenamento e evocação das informações ocorrem, beleza? Então são fatores fundamentais. Agora eu vou falar um pouco do Izquierdo, né, que é um autor bem famoso quando a gente fala sobre neuropsicologia, sobre memória, atenção, funções executivas em geral. E eu achei tão filosófico o que ele falou agora, tão forte assim, sabe? Olha só que interessante. A memória tem um papel central na própria definição e identidade do ser humano. Isso é muito forte, né? E aí, trazendo a frase que eu falei lá no início, né? Somos aquilo que recordamos ou que, de um modo ou de outro, resolvemos esquecer. Nossa, né? Então, assim, e ele complementa o Kandel, autor bem famoso aí, né? Também quem gosta de neurociências, perder a memória leva à perda de si mesmo, a perda da história de uma vida e das interações duradouras com outros seres humanos. Muito interessante, né? Dá um peso assim para a memória, né? Como é algo muito importante. E a gente pode dividir em 4 tipos principais de memória. Vou mostrar um pouco para vocês. E o nosso foco maior vai ser a memória psicológica, obviamente, tá? Mas vamos conhecer os outros tipos de memória, que é muito interessante também. A gente tem a memória psicológica, que a gente vai mais falar, ou memória cognitiva, ou neuropsicológica, que permite o indivíduo codificar, conservar e evocar, a qualquer momento, os dados aprendidos da experiência. E não vou me estender, porque a gente vai falar só disso, tá? Tópico 2, vamos lá. Memória genética e epigenética. O que é isso? O que é essa memória genética? Abrange conteúdos de informações biológicas adquiridos ao longo da história filogenética da espécie. Ou seja, a gente como mamífero, a gente como vertebrado, a gente tem tipo umas informações biológicas que a gente já nasce com ela, que é da nossa própria espécie, entendeu? Ao longo das vivências, né? Tipo, por exemplo, a gente é Homo sapiens sapiens, a gente tem coisas específicas só de Homo sapiens sapiens, sabe? Que difere, por exemplo, dos macacos, dos ratos, enfim. Ao longo das vivências do indivíduo e seus ancestrais, né, como eu já falei, contidos no material genético, nossos cromossomos, nossas mitocôndrias, nosso DNA, nosso RNA, né? Enfim. A epigenética também, só relembrando, é uma questão muito de, por exemplo, faz de conta que você tem uma propensão genética a sentir mais raiva. E aí você passa por momentos da sua vida que te proporcionam mais raiva. Então, assim, você tem uma tendência a sentir mais raiva que todos os outros seres humanos, porque você tá num ambiente estressor e ao mesmo tempo você tem uma propensão genética maior para desenvolver determinado estresse, entendeu? Não sei se deu pra entender, mas é tipo isso. Faz de conta que você tem mais propensão genética para ter raiva e aí você tá num ambiente que tem mais raiva. Então, assim, a epigenética favorecendo para que você tenha desenvolvimento de determinada coisa. Basicamente é isso. Bom, memória imunológica, olha que legal, né? Reúne informações registradas potencialmente recuperáveis pelo sistema imune de um ser vivo, né? Então, você teve uma doença e você tem um registro, certo, de como o seu corpo lidou com essa doença, enfim. E por fim, a memória coletiva, social ou cultural, que envolve conhecimento de práticas sociais e culturais. Quando a gente fala práticas sociais e culturais, a gente fala de costumes, valores, práticas de linguagem, habilidades artísticas, conceitos, preconceitos, ideologias, estilo de vida. Sei lá, a gente fala que o brasileiro tem aquele estilo malandro. Eu lembro muito nas aulas de literatura, né? O Brasil tem aquele jeitinho brasileiro, a gambiarra, sabe? São tipo memórias coletivas, assim, a gente tem o samba, a gente tem o carnaval, a gente tem aquela ideia de ser guerreiro, de não existir dos sonhos, enfim. E aí isso diz muito da identidade básica, né? Gostar de futebol, né? Enfim, de jogar com garra, essas coisas assim. Aí também tem o outro autor que falou assim, né? Que a memória coletiva foi postada em jogo de forma importante na luta de forças sociais pelo poder. Então, você esquecer determinadas coisas, silenciar determinadas coisas, é uma forma de manipulação da memória coletiva. Você esquecer seu passado, você, sei lá, teve
uma ditadura, aí você vai lá, queima papel, você distorce as notícias, você faz toda uma alteração. Isso é uma forma de tentar ali mudar ali a memória social. Interessante, né? Muito interessante. Olha como só o diálogo entre essas várias áreas, né? Entre a neuropsicologia, essa psicopatologia e também as questões sociais, que não tem como desligar uma da outra, estão muito interligadas, tá? Esse autor também fala que a memória é uma construção que as pessoas tecem aquilo que é mais significativo. Então a gente acaba lembrando do que é mais significativo, que tem mais peso, que está mais envolvido nas suas vivências pessoais e também sociais, tá? Vamos também falar agora só de memória psicológica, como eu já falei para vocês. O que a gente sabe até hoje, até o presente momento? Que a memória não é um processo unitário, tá? Ela tem uma rede de estruturas, ela é muito conectada, muito contextualizada, muito organizada em vários distintos elementos diferentes, tá? Então não é um processo unitário. Tem múltiplos elementos. A memória também não é um processo passivo, ela é um processo muito ativo, né? Também, olha só que interessante, ela também não é fidedigna, sabe? Você não consegue, às vezes, você não lembra de algo 100% perfeitamente. Existem alterações, existem distorções, tá? Uma evocação exata e realista do que foi aquilo, não necessariamente é o que acontece, tá bom? E também a memória é um processo, né? Ou seja, ativo, né? Vários elementos do indivíduo participam na codificação daquilo e na evocação de conseguir lembrar, como elementos sensoriais, imaginativos, semânticos e afetivos. Tá? A gente vai entrar em mais detalhes. É frequentemente também reeditada, o que significa essas informações, as nossas memórias que nós absorvemos. Muitas vezes elas são reconfiguradas, são reorganizadas, são mudadas. Às vezes você tem acréscimo de coisas e decréscimo de outras. Você já viu uma coisa muito engraçada quando um casal fala assim, como que vocês se conheceram? E às vezes cada um conta uma história diferente. Algumas pessoas adicionam coisas que não existem, algumas pessoas omitem outras coisas. E como a nossa memória, nossas distorções cognitivas são muito presentes nessas coisas mais simples, tipo, como foi que vocês se conheceram, sabe? Então, é um processo de recriação e reinterpretação constantemente no arquivo de longo prazo das nossas memórias, né? E assim, elas frequentemente não são, eu acho que é um ponto muito interessante, um filme realista do que aconteceu, tá? Então, as nossas memórias não necessariamente são exatamente o que aconteceu, mas na verdade são reedições criativas de vários diretores que influem o conteúdo de arquivos de memória. Tá? Então muitos acontecimentos na nossa vida, muitas vezes, sinto te informar, mas às vezes o jeito que você lembra hoje não necessariamente foi o jeito que aconteceu na realidade, tá bom? Não fique bravo comigo, mas por isso que é interessante você anotar e tal, e ter registros visuais que você vai ver, tá? Bom, agora vamos falar das fases ou elementos básicos da memória. Bora lá? Bora lá então. Bora então, pessoal, conhecer basicamente essas definições que são muito importantes quando a gente fala de memória. Lembrando que, gente, tem uma coisa que é uma treta na neuropsicologia, nessa parte assim, mas assim é fogo. É que muitas vezes a gente usa, cada autor vai usar uma definição, às vezes uma escrita diferente para explicar o que é codificação, evocação, enfim. E eu estou sendo muito restrito ao que o Douglas Rondo fala, ok? Então, pode ser que tenha outros autores que expliquem com outras definições, enfim. E eu tô mais restrito a fazer o resumo do capítulo do Douglas Rondo, tá bom? Então, se vocês quiserem depois outras leituras sobre outros artigos, para vocês conseguirem complementar um pouco melhor, eu passo para vocês, porque talvez ajude também, né? Para quem quer se aprofundar mais. Beleza, bora entender certinho o que é cada um dessas fases ou elementos básicos de uma memória. Vamos começar pela codificação. O que é codificação? Então é o seguinte, uma analogia que ele utiliza, que é o seguinte: imagine uma biblioteca. A fase de codificação corresponde àquela fase que você está escrevendo, a escrita de um livro, tá bom? Corresponde à escrita de um livro. Então o que seria? Captar, adquirir essa informação e codificar essa informação. Então captar, adquirir e codificar essa informação.
Então imagine o seguinte momento, a codificação seria, ao ver uma coisa pequena, tá, de 10 centímetros, coberta de uma capa colorida de penas, com cabeça, corpo, patinhas, que se move e canta, você olha aquilo e você fala, é um passarinho. É um passarinho. O que você fez? Você fez uma codificação. Você captou vários elementos, né? Você adquire isso e você codifica essa informação. Ou seja, você passou pelo processo de codificação. E faz sentido eu dizer para você que a fase de codificação é o processo inicial da memorização. Faz sentido? Você conseguiu me acompanhar? Por que faz sentido ser a fase inicial? Porque é esse momento que você capta, você olha ali, você observa e você vê, isso aqui é um pássaro, tá? Então, a informação codificada semanticamente, ou no sentido dela, na palavra passarinho, passará. Nossa, eu achei muito engraçado. Passarinho passará, assim, a ser arquivada, já tendo sido codificada. Então, perceba, primeiro teve a codificação, para depois você arquivar essas informações. E para finalizar, tudo isso requer muita atenção, né? Para você olhar, observar, ver os detalhes do passarinho, ou que você acredita que seja um passarinho, você precisa ter atenção, certo? Beleza? Nossa, eu tô movimentando muito meus braços hoje. Bom, vamos falar sobre armazenamento, tá? Então, o que a gente pode entender como armazenamento? Ele faz analogia, né? Fazendo essa analogia da biblioteca, né? Implica na classificação do livro. Então, você já teve a escrita do livro, você vai ter a classificação e sua colocação em uma determinada estante, assim como a conservação desse livro na estante, né? Protegendo o sol e da chuva. Então, olha só. Tem muito a ver também com reter as informações de modo fidedigno, né? Exato e verdadeiro, certo? É claro que nesse armazenamento pode ter vários problemas e você pode acrescentar coisas, diminuir coisas, tá bom? Então, isso que seria basicamente o armazenamento. O armazenamento, o nome já diz, né? Você armazenar aquilo, tá? Eu acho que é o conceito mais tranquilo de se entender. Que de fato está dizendo armazenamento. E evocação. Evocação às vezes é um nome meio assim, evocar, né? Evocar seria tipo, nossa, tô com uma palavra na ponta da língua, aí, lembrei, evoquei essa mensagem, né? Então seria evocação e recuperação a mesma coisa, ok? Então assim, é você poder acessar o livro na estante e poder lê-lo de forma possível. Então imagina lá, você chegou e conseguiu entender as letras daquele livro. Aí depois você guardou esse livro. Você armazenou. Aí quando você vai lá, eu quero resgatar tudo que está escrito naquele livro. Ou seja, você está fazendo um processo de evocação. Tá? E faz sentido o processo de recuperar essa informação ser na fase final do processo de memória. Tá? Fazem que as informações são recuperadas para fins aleatórios, né? Distintos. 3 pontinhos interessantes. O que é lembrança? O que é reconhecimento? E o que é esquecimento? Bora lá? Definições básicas. O que é uma lembrança? É a capacidade de você acessar elementos na sua memória de longo prazo, tá? Então, você tem uma memória cheia de livros e aí você conseguir acessar esses livros. Seria a lembrança, tá? O que é reconhecimento? É a capacidade de identificar uma informação apresentada ao sujeito com informações já disponíveis na memória de longo prazo. Faz muito sentido essa questão de informações já disponíveis. Por quê? Porque você só consegue reconhecer algo a partir do momento que você já conheceu este algo. Beleza? Tranquilo? Qualquer dúvida deixa nos comentários, né? E o que é esquecimento? Denomina-se a impossibilidade de você conseguir recordar aquilo, né? De evocar aquilo, tá? Esse é o esquecimento. E trazendo um pouco, né, mais sobre essa questão da evocação, você tem 2 aspectos distintos, né? A disponibilidade e a acessibilidade da informação, que também às vezes você tem essa informação, porém ela não está disponível no momento presente, né, naquele momento. Ou às vezes ela não está acessível, ou está acessível. Olha só que interessante essa ideia do fenômeno da ponta da língua. Sabe quando você está com uma ideia na cabeça, só que ela não vem?
né? Ela tá ali, mas ela não vem. Tipo, ai, nossa, qual o nome daquele animal, sei lá o que, sei lá. Então, assim, você sabe qual que é, você lembra o nome, talvez você lembra alguns detalhes, você lembra as características, mas não vem na língua, sabe? Qual que é a explicação? A informação ainda está disponível em nossa memória a longo prazo, mas não está no momento exato que queremos lembrar. Então, ela está disponível, mas ela não está acessível, entendeu? Então, assim, ela está disponível no momento exato que podemos lembrar, mas não está no momento exato que queremos lembrar, mas ela está acessível para nós, entende? Tranquilo? Definições assim mais tranquilas. Bom, bora lá também para outro ponto. A memória ela pode falhar, tá? E ser destruída em cada uma dessas três etapas, na codificação, no armazenamento e na evocação, por distintos fatores ou transtornos psicológicos, e a gente vai conversar um pouco mais sobre isso no final da aula, falar como cada transtorno pode afetar cada condição, tá? E agora a gente vai para outro ponto. A gente falou os elementos básicos, né? Armazenamento, evocação, Eita. Nossa, a memória aqui falhando, né? A memória aqui falhando. Mas a gente já falou desses 3 pontos, né? Que é evocar, armazenar. E eu esqueci o outro. Meu Deus, que agonia, gente. Evocação, codificação. Nossa, ó, tá vendo? A minha memória já não tá legal. Codificação, armazenamento e evocação. Que são esses elementos básicos de memória. Beleza? Minha memória falhando ao vivo, tá? Então, agora a gente vai para outro ponto, que é a memória segundo tempo de aquisição, armazenamento e evocação, tá bom? Então, a gente vai nesse ponto. Beleza? Bora lá então entender como funciona isso na questão do tempo. Bom, bora então mais ou menos entender como é que funciona. Então, em relação ao processo temporal de aquisição e armazenamento e evocação, a gente tem 4 elementos básicos, né, dos momentos temporais. Yuri, o que é isso? Bora entender, é bem simples. Sabe aquela ideia de memória de curto prazo, longo prazo, curtíssimo prazo? É basicamente isso. Então, assim, primeiro a gente dividindo, né, a forma que ele dividiu, e lembrando que às vezes alguns autores vão colocar alguns nomes que existem, outros não, alguns vão considerar isso, outros não. Fique tranquilo que nessa área da psicologia ela é bem assim mesmo. Bom, vamos entender então o que é memória sensorial e depósito sensorial, tá? Ou depósito sensorial. Ela dura tipo, quase até 1 segundo. Então, no máximo 1 segundo. Então, é algo muito rápido. Então, as memórias sensoriais são muito ricas de conteúdo. Tem muito conteúdo, mas muito rápida. Então, ao mesmo tempo que é muito conteúdo, ela se apaga rapidamente. Quando os estímulos visuais, a gente pode chamar também de memória icônica, ou auditivos, que a gente também chama de memória ecoica. Então, quando estímulos visuais ou auditivos são expostos a um indivíduo, o que acontece? Essa memória sensorial, ela capta, e como é muito rápido, não é nem consciente isso, né? Um número relativamente grande de informações, mas pode guardá-la apenas em um período curtíssimo de tempo, né? Até 1 segundo. Vamos para um exemplo bem interessante. Sei lá, você tá numa festa e aí passa por um grupo gigantesco, então assim, tem muita gente ali, muita gente, e o seu nome, ele é rapidamente falado por alguém, e às vezes, sem perceber conscientemente, a gente dirige a atenção para a fala dessa pessoa que acabou de dizer seu nome, ou para aquele grupo que acabou de dizer seu nome, entende? Então assim, você tem um número gigantesco de informações ali, você conseguiu filtrar um, que foi o auditivo, falando seu nome, você conseguiu codificar aquilo, e pum, já prestou atenção. Entendeu? Então, assim, é interessante, né, que há um depósito sensorial, funciona aqui abaixo do limiar da consciência, então a gente meio que não está consciente daquilo, sabe? E ele decide se voltamos a atenção a certos estímulos ou se esses estímulos são rapidamente apagados, né? Coisa de 50 milissegundos, não é nem 1 segundo, tá? E aí, você tem também... Você tem agora o nosso próximo tópico, que é a memória imediata ou de curtíssimo prazo. O que ela é? Já ela tem um tempo maior, é de 1 minuto a 3 minutos, tá? Que seria a capacidade de você reter o material, tá? O que é material? Seria palavras, números, imagens, imediatamente após ter percebido, como reter um número telefônico para logo em seguida digitar. Então você chega assim, olha, qual que é o seu número? É 11
5, 6, 7, 8, 9. E aí você consegue decorar o nome, né? 5, 6, 7, 8, 9. Entendeu? É aquele momento. Você conseguiu reter esse material, ou seja, esse número telefônico, e imediatamente, após ter recebido esse estímulo, beleza? E aí é muito importante que nesse momento você também tenha a capacidade limitada e também depende da concentração, né? O seu foco ali, a sua fadigabilidade, ou seja, seu cansaço, sua fadiga e também treino, tá? Então você vê aquelas pessoas que decoram números gigantescos, às vezes isso está muito envolvido no treino, né? E uma questão também, essas questões se confundem muito, tá? Essas definições, então talvez você fale, isso não é memória de trabalho? Então esse tipo de memória confunde muito conceitualmente também com a atenção e com a memória de trabalho, tá? E é uma área confusa mesmo, ela utiliza muitos conceitos e assim, não fique que nem eu no início dos estudos, que eu fiquei surtado, que eu falei, como uma coisa se confunde com a outra, tudo tem que ser definido certinho na sua caixinha. E às vezes não é assim, né? Beleza. Mas é basicamente isso, tá bom? Memória de imediata ou curtíssimo prazo, tá? E também, né, E tá errado aqui, tá, gente? É memória imediata e curtíssimo prazo. O título aqui tá errado, tá bom? Tá? As memórias imediatas de trabalho dependem, sobretudo, da integridade das áreas pré-frontais, que é essas áreas aqui, beleza? Áreas pré-frontais, tá? Beleza? E agora, a gente já falou da memória imediata e de curtíssimo prazo. Agora a gente vai falar da memória recente ou de curto prazo, tá? Qual que é a diferença? Que elas duram pouco minuto, de até 3 a 6 horas, e seria você ter a capacidade de reter a informação por um curto período, tá? De 3 a 6 horas. Enfim, ela é limitada, beleza? Ao contrário da memória de longo prazo, que é ilimitada. Muitas vezes, as memórias de curto prazo e curtíssimo prazo são definidas com a mesma coisa, tá bom? Fique tranquilo em relação a isso. Muitos autores colocam a mesma coisa. E essa memória de curto prazo, ela está muito envolvida também, né, na região CA1 do hipocampo. O hipocampo tem várias divisões, tá? Então, acho que nem compensa falar de tudo. O córtex entorrinal aqui, acho que vocês nunca viram essa imagem nas aulas, né? Porque eu não sabia que ele ficava aqui. Então, eu falei, nossa, que legal esse córtex, né? Assim como o córtex parental posterior também. E, basicamente, são essas áreas. Só para vocês verem onde é que fica a localização. Esse parental posterior não achei, por isso que eu não coloquei. Beleza? Mas, bora lá, então. O que é memória de longo prazo? E essa memória de longo prazo tem muitas subdivisões dentro dela. Então, a gente vai estudar muito sobre a memória de longo prazo. Então, é muito importante entender ela. Ela pode durar dias, meses, até muitos e muitos anos. O que ela é? Qual que é a função? A função relacionada à transferência de informações para o depósito de longo prazo, tendo uma capacidade quase ilimitada, né? Também se relaciona com a evocação, de você conseguir recuperar essa informação, e de acontecimentos ocorridos no passado, geralmente após muito tempo de evento. Pode durar por toda a vida, né? É um tipo de memória de capacidade bem amplo em termos de itens a serem guardados na memória imediata e a recente, tá? Outros pontos também muito interessantes que a gente precisa entender da memória de longo prazo. As informações a serem guardadas na memória de longo prazo são armazenadas de modo organizado em um sistema que proporciona uma estrutura organizacional, tá? Porque como são muitas informações, isso não pode ficar uma bagunça, né? Tem uma certa estrutura, uma lógica, tá? E olha só que interessante, a gente pega conceitos semelhantes ou com conteúdos, né? Com significados semelhantes e a gente se relaciona, a gente agrupa isso em caixinhas juntas, tá bom? A gente vincula isso, né? Conecta. Tá bom? Por isso dessa organização. Olha, é muito interessante. Então, olha só, né? Podemos ouvir uma história com várias frases distintas e, meses depois, sermos incapazes de reproduzir essas frases corretamente, tá? Então, palavras aleatórias. Meu Deus, né? Porém, o significado geral da história, tendo sido percebido pela gente, foi armazenado e poderá ser evocado. Então, aquela ideia, né? Tipo, olha, eu não sei exatamente como tudo aconteceu, mas eu sei a moral da história. Eu sei fazer um resumão daquele meu jeitinho, porque meio que minha cabeça conseguiu organizar aquelas informações aleatórias e conseguir fazer um sentido.
É tipo você assistindo a série Dark, sabe? Não sei se já assistiu, é uma doideira. Acredita-se que a memória remota. E aí a gente vai falar de algo muito importante que é sobre o hipocampo. A gente vai falar muito sobre esse hipocampo, tá? Que é essa coisa verde aqui. Essa ervilha aqui. Não é ervilha, não é assim, né? Aspargo, não sei. No processo de transferência de memória, o hipocampo faz isso. Recente para memória de longo prazo. Então, que é a transferência do quê? Da memória recente para memória de longo prazo, tá? Como implicando também para o armazenamento de longo, amplas e difusas áreas corticais associadas em todos os lóbulos cerebrais. Olha só como é tudo muito integrado, né? Tá tudo ali com todos os lobos. Então, basicamente, gente, a gente falou dos tipos de acordo com os momentos temporais. Temos 4 tipos: memória sensorial, memória de curtíssimo prazo, memória de longo prazo, memória de curto prazo. Tá bom? Esses são os tipos de acordo com os momentos temporais. Então, menos que um segundo, um segundo, um minuto, uma hora, tipo um dia, enfim, basicamente isso. Depois a gente vai falar dos tipos dependentes de caráter consciente ou não. Então a gente tem a memória explícita e implícita, que é, sei lá, se é consciente ou não, sabe? Depois os tipos de memória de trabalho, episódica, semântica, procedimentos. É basicamente isso a parte teórica, tá? Porque às vezes a gente vai falar de muitos conceitos e às vezes fica meio confuso. Mas só perceba, tudo que eu falei até agora foi a classificação de acordo com os momentos temporais, tá bom? Depois eu vou falar dos momentos, dos tipos de acordo com a consciência ou não, e depois os tipos de memória. Ufa, beleza? Muitas coisas a gente vai falar, né? Agora vamos falar um pouquinho de neurobiologia? Vamos, não sei se você curte, eu acho interessante, eu curto. Bases neurobiológicas da memória, tá? Então basicamente assim, o fenômeno da memorização, ele está muito relacionado ao hipocampo e à amígdala e o córtex entorrinal, tá? Então, assim, só pra você ter ideia aqui, né? A amígdala fica aqui também. E você tem o hipocampo, o cerebelo, a glândula basal. E aí, para que serve? Tá? A consolidação dos registros e na transferência de unidades da memória de curto, médio prazos para de longo prazo. Então, se a gente retomando nesse processo super importante de sair de uma coisa da memória recente e ir para o longo prazo. Esse processo de transferência é muito importante, porque você consegue reter o que você acabou de aprender, né? E também, né, o substrato neuronal de memória de longo prazo repousa basicamente no córtex cerebral. Lembrando que, pensando no ovo, a casca do ovo é o córtex, tá? O córtex é a parte mais externa, beleza? Então é basicamente isso. E aí, pontos bem interessantes para a gente entender. Agora, eu vou descaradamente ler esse textinho aqui, tá? Porque é uma parte bem complexa e também são os detalhes bem importantes, tá? Então, assim, qual que é a diferença da memória recente e da memória de longo prazo na questão mais neurobiológica, né? Na questão do processo neuronal. Olha só que interessante essa diferença. Vamos lá. O que acontece na memória recente? Acontece o seguinte: há mudanças e consolidações de sinapses neuronais. Então a questão fica mais sináptica, né? Relacionadas a completas cascatas de eventos moleculares. Então tem vários eventos, né, dos neurotransmissores, no nível mais molecular em si, e celulares, necessárias para a primeira estabilização de informações recentes. Então chegou várias informações, então tem um monte de sei lá, de fenômenos que acontecem, um monte de reações químicas e físicas, enfim, etc. ali para receber todas essas informações adquiridas nas redes neuronais, que é tudo coordenado pelo famoso hipocampo, né? E aí, beleza, isso é a memória recente. Como é o processo na memória de longo prazo que ocorre essa transferência, né? Ocorre, né, a consolidação de memórias se baseia em um processo em nível sistêmico, então é muito mais abrangente, que envolve várias áreas de redes neurais, lentos, tempo dependente, depende do tempo, que convertem os traços lábeis da memória recente em formas mais permanentes. Então pega aquelas coisas mais fugazes, mais rápidas, mais que quando vê já sumiu, e transforma essas coisas mais rápidas em algo mais permanente, estáveis, ampliadas, baseadas numa reorganização de redes neuronais. Então assim, você recebe muitas informações ali, e aí a memória de longo prazo meio que organiza, né? Organiza essas redes neuronais, organiza tudo aquelas
aquelas mudanças moleculares e celulares que aconteceram, entende? Então, é um processo bem complexo e muito importante, tá? E aí, se você tem uma interrupção bilateral, ou seja, dos dois lados, nesse circuito do hipocampo, que é muito importante para a memória, mamilo, tálamo, cíngulo, né? Então, seria essa região. Hipocampo, tálamo, cíngulo, assim, produz uma síndrome amnéstica, que a gente já vai falar um pouquinho sobre as síndromes e tal. Vamos falar então, eu falei tanto desse hipocampo que ele é muito importante, vamos entender o que é esse hipocampo, onde ele fica, o que ele faz, o que ele come, enfim. As estruturas mais importantes para a memória são os hipocampos, tá? Temos dois, né? Um de cada lado. E ela está muito envolvida, tem uma importância central no processo de aprendizado e memória, tá? Então, se um dia você acabar... se um dia você não, né? Se uma pessoa, um paciente, ele tiver alguma questão no hipocampo, essa questão da aprendizagem e memória vai ficar muito comprometida, né? Os hipocampos se conectam em múltiplas áreas, então é algo muito integrado, beleza? Ou algo muito sistêmico. Organizam eventos relacionados entre si em uma rede estruturada de memórias. Então pega conceitos parecidos e vai juntando, né? Eles vão fazendo casinha, né? Vão se juntando, vão fazendo da liga, né? Atuam também na percepção e na organização mental, espacial e temporal dos eventos, ok? Essa aqui é uma imagem do hipocampo que está aqui de verde, ok? Essas duas bolinhas aqui, é basicamente isso, né? Tudo bem? Beleza? Esse é o hipocampo, tá? E aí tem funções como percepção, imaginação, lembrança de cenas e eventos que estão particularmente ligados ao hipocampo anterior. E aí se ocorrer, né, em uma pessoa a retirada cirúrgica ou a destruição desse hipocampo, o indivíduo fica totalmente sem memória para fatos novos. Olha só que interessante, né? Com a profunda incapacidade de aprender, tá? Como o aprendizado também é muito envolvido na memória, se você não consegue lembrar o que você acabou de... fatos novos, você não consegue aprender também. Com exceção, olha só que interessante, de funções de memória de procedimento. Isso é bem interessante, não é? Por que será que afeta uns outros? Então, assim, o hipocampo, basicamente, ele é dividido em 3 regiões, tá? Só uma imagem aqui, né? Você tem um giro denteado, uma região CA1, CA2, CA3, CA4. Vocês veem como é complexo essa questão de neuroanatomia, né? E as divisões funcionais são duas. Você tem o dorsal e o ventral. Dorsal é mais aprendizado e memória. Ventral é mais no processo emocional. Tudo bem, mas está tudo ali no hipocampo. É muito importante dizer que o hipocampo tem muita plasticidade sináptica, então ele consegue se moldar muito, tem uma mudança sináptica muito grande, então essa plasticidade, certo? E o nosso cérebro é criado um modelo de mundo à nossa volta, né? Bem filosófico isso, então a gente cria um modelo de mundo e a partir disso a gente interpreta esse mundo e experienciar e reexperienciar vividamente cenas do passado e poder imaginar o futuro são ações que dependem intimamente de uma certa integridade do nosso hipocampus, tá? Então, olha como é importante a gente lembrar o nosso passado, a gente conseguir quase viver ali, a gente está contando uma história, a gente quase sente a emoção, parece que você está naquele momento. E também conseguir, sei lá, imaginar o seu futuro. Olha só como é importante o hipocampo, gente, é muito importante mesmo, tá? E utilizamos as representações do mundo para perceber e compreender o que ocorre a cada momento. Eu achei tão legal essa parte. Muito legal. Bom, agora a gente vai falar um pouco de codificação e armazenamento, que são os fatores associados ao processo de memorização. E esse aí que deve estar em vários livros de como aprender melhor, né? Tipo, como eu consigo memorizar para os concursos públicos e vestibulares. Essa parte, né, de como fatores associados à memorização. O que você precisa fazer para conseguir ter uma melhor memorização. O autor faz algo muito legal que eu falei, nossa, eu nunca parei para pensar, isso é muito legal. Gente, tinha uma época que não tinha livro, né? Então, como é que as pessoas decoravam as histórias? Como é que as pessoas decoravam as coisas? Como é que as pessoas lembravam? Então, eu acho que assim, nessa época que não existia livros, existiam muitas técnicas de memorização, né? Para você conseguir aperfeiçoar essa capacidade de memória. Porque a memória é algo super importante. Porque a partir do momento que você não consegue gravar as coisas, como é que você vai contar a história, sei lá, dos seus filhos? Como é que você vai contar a história do seu reino que você vivia?
Enfim, como é que você vai contar pra pessoa, como é que funciona a agricultura se você não lembrava disso, sabe? E não tinha onde registrar. E eu acho que isso me despertou algo muito interessante, né? Como é que funcionava a memorização nesses tempos mais antigos, tá? Então, assim, processo de memorização. O que você precisa para memorizar? Você precisa de um nível de consciência e estado geral de organismo ok, sabe? Porque se o indivíduo está desperto, ele não está muito cansado, está calmo, está tranquilo, em um bom estado geral, isso proporciona uma melhor memorização, tá? Tudo bem? Também uma organização e distribuição temporal. É muito mais interessante você, por exemplo, faz de conta que você tem uma prova para estudar. E você só tem, sei lá, segunda-feira para estudar. E aí você estuda 5 horas. Pô, nossa, pesado, né? Frita a cabeça. Talvez seja mais interessante, em vez de você estudar só 5, se você estudar 5 horas na segunda-feira, seria você estudar, sei lá, 1 hora por dia, de segunda a sexta. Você teria uma distribuição temporal muito melhor e essa absorção seria muito melhor. É claro que depende da sua realidade, né? Às vezes a pessoa só tem um dia da semana para estudar. Mas se você tiver possibilidade de estender um pouco os estudos, é muito melhor. Faz de conta, por exemplo, que você tem muita dificuldade em matemática e você quer estudar para concurso público em psicologia. É muito mais interessante, você que tem dificuldade nessa área, você estudar em vários dias diferentes, distribuir esses estudos, do que fazer um dia e falar, olha, esse dia eu vou me martirizar e eu vou estudar o dia inteiro matemática. Entendeu? É muito melhor distribuir, tá? Faz muito mais sentido fazer esse tipo de processo. Então, também tem o interesse e o colorido emocional, né? Se você tem um interesse sobre aquilo, se aquilo é importante para você, né? Se para você tem, isso envolve a sua afetividade, então, olha, isso aqui é importante para mim, eu acho isso muito legal, isso me deixa muito animado. Ou sei lá, eu não gosto de matemática, mas por exemplo, se eu passar nesse concurso que tem matemática, nossa, eu vou ser muito mais feliz e tal. Então tem um envolvimento, uma vontade, uma afetividade muito forte. Isso ajuda as informações a serem fixadas. Como também o conhecimento anterior. Nada mais é desanimador você estar lendo, você está vendo uma aula aqui e você não está entendendo nada, né? E também é muito animador quando você está entendendo tudo de uma aula, você está conseguindo compreender, relacionar os conceitos, porque você já tem elementos antigos que ajudam a ter novos. Então é muito mais difícil alguém conseguir compreender algo que ela não tem uma bagagem do que uma pessoa que já tem, sabe? Bem tranquilo isso, essa questão, né? Também a capacidade de compreensão do significado da informação, tá? Então, quando a gente atribui sentido, um significado, não vira só decoreba por decoreba, isso faz, a gente consegue memorizar muito, tá? E até aquela decoreba que você faz, se ela tiver um significado, vai te ajudar, entendeu? Eu lembro muito da questão de, como é que eu decoro a tabela periódica, né? Isso nem precisa mais, mas como é que eu decoro? E às vezes algumas pessoas falam umas frases tipo Robinson Crusoe, leu em francês, ou sei lá o que. Enfim, aquelas frases fazem sentido, tipo, na minha cabeça fazia sentido, aí eu conseguia decorar, né? Ou você decora por motivos lógicos, sabe? Porque o primeiro elemento tem que ser o H, não sei lá o que. Enfim. Também estabelecer um contexto rico e elaborado. Se eu faço aqui toda uma contextualização de como funciona a memorização, fica muito mais fácil do que eu chegar assim: oi, gente, bom dia. Memória episódica é isso, memória de longo prazo é isso. Tchau. Sabe? Você vai ficar, nossa, beleza, né? Era melhor ter lido tópicos, né? Do que você assistir a aula. Enfim, por isso que é muito importante todo esse processo de contextualização, para que faça sentido, né? Contar uma história ajuda bastante. Também codificação de informação nova em mais de uma via. Então você tem vários canais sensoriais. Então, sei lá, né, uma informação for uma palavra, deve-se buscar associar uma imagem visual. Então você tentar sempre associar, tipo, eu quero, enfim, sei lá, aprender uma nova língua. Você vê essa palavra escrita nessa nova língua, vê uma imagem associada a isso, vê ela dentro de um filme, toda contextualizada dentro de uma letra de música. Então, canais auditivos, visuais, né? Nessa questão da imaginação ajuda, porque você usa outros canais para memorização. Basicamente, esse é o beabá, esse é o basicão para você conseguir memorizar, sabe? Não tem muita regra, não tem muito milagre. É um arroz com feijão. Fazendo arroz com feijão, né? O basicão, que às vezes as pessoas nem fazem o básico, que é só isso, tá? Bora falar de tipos específicos de memória?
bora pro próximo tópico, que é o tópico número 5. A gente já falou no início da aula que a memória não é um processo unitário, tá? E os tipos de memória se distinguem com um caráter consciente ou não consciente do processo envolvido mnêmico. Lembra quando a gente já falei da memória de curtíssimo prazo? Você não consegue nem ter consciência daquilo, sabe? De tão rápido que é. E alguns você tem que ter consciência, senão você não vai lembrar daquilo. Então, o caráter consciente e não consciente é muito importante. Como também, então assim, as divisões são feitas de forma se você tem caráter consciente ou não consciente e também das áreas e estruturas cerebrais envolvidas. Tem esses dois fatores também, tá? Que eles fazem essa divisão. Esse tópico é super rápido, né? Vamos então aos tipos dependentes de caráter consciente ou não consciente. Como a consciência ou a inconsciência, a não consciência, né? Influencia. Tá? Então, o que difere a memória explícita e implícita é o caráter consciente ou não do processo mnêmico, tá bom? Como eu sei se é memória declarativa ou não declarativa? Como eu sei se é memória explícita ou não implícita? É só saber se é consciente ou não consciente. Só isso, beleza? Então, ó, a gente tá nesse tópico 2 agora, galerinha, não se percam. A gente tá na memória psicológica. Eu já te falei dos tipos de acordo com o momento temporal. Então, memória sensorial e depois sensorial, memória imediata, curtíssimo prazo, memória recente ou curto prazo, ou memória de longo prazo, memória remota. Tudo isso a gente já falou. Agora a gente está nesse segundo tópico aqui, beleza? A gente vai falar dos tipos de caráter consciente ou não consciente, tá? Memória explícita ou memória implícita. Tudo bem? A gente tá aí. Não se perca. Tamo junto. Bora lá entender o que é cada uma. Bora entender, pessoal, o que é cada um que, então. Bora lá. Começar por memória declarativa ou memória explícita. O que é isso? É relacionada ao conhecimento consciente, obtido geralmente quando você exerce um determinado esforço para conseguir memorizar aquilo. É o tipo de memória que é adquirido e evocado com a plena intervenção da consciência. Então você está consciente daquilo, beleza? É o que difere do outro, tá? Inclui também as lembranças que a gente tem de nós mesmos, ou a memória autobiográfica, tá? A memória explícita também pode ser de imagens, palavras, conceitos, de eventos. Tudo isso também pode estar incluso. Vamos para um exemplo? Vamos. Ter almoçado no último domingo com seu parente pode ser lembrado como algum esforço de forma consciente, né? Tipo, nossa, no último domingo, o que eu comi mesmo? Com meu tio, com minha avó? Então, é um tipo de memória explícita, uma memória declarativa. Tá? E agora, o que é implícita, então? Seria aquilo que a gente faz geralmente sem um esforço, né? O tipo de memória que adquirimos e utilizamos sem que a gente percebe, tá? Ela é muitas vezes automática, espontânea, tipo, procedimentos, sei lá, como andar de bicicleta, saber bordar, saber escovar os dentes, tá? E também, por exemplo, você falar a sua linguagem materna, né? Isso foi algo meio implícito, né? Não declarativo. Em geral, é algo que flui muito nas nossas vidas de forma consciente, inconsciente, quer dizer, de forma sutil. Muitas vezes ela age muito integrada a memória implícita com a memória explícita, beleza? Então são muito juntas, não tá cada um separado, elas se comunicam muito. Exemplo, ao dirigir um carro para casa, podemos ouvir uma música no rádio e nela despertar, sei lá, um desvaneio, né? um pensamento sobre o seu encontro amoroso. Porém, conseguimos continuar e conduzir a chegarmos até em casa, né? Mesmo sem perceber conscientemente, paramos nos semáforos vermelhos, seguimos o trajeto sem errar. É a nossa memória implícita que nos possibilita isso. Então você tá lá viajando na maionese enquanto você faz uma tarefa, sabe? Ou você tá lavando a louça, escutando um podcast, escutando minha aula, por exemplo. Sei lá, você tá lá, quando viu, você lavou toda a sua louça e assistiu toda a aula. E foi algo, né, que você nem percebeu. Um exemplo também muito da publicidade. Sabe aquelas publicidades que aparecia assim, tipo, em 1 segundo, em menos de 1 milissegundo, né? Sem se dar conta, muitas vezes as pessoas, elas tinham preferência, né? Tipo, vão beber um refrigerante ou outro. Elas já pretendiam beber um refrigerante e acabam tomando Coca-Cola, sem se dar conta, muitas vezes, o porquê faziam isso. E aí muitas vezes utilizava propagandas de forma implícita. Também na memória implícita tem algo muito curioso chamado sensação de familiaridade. Sei lá, você está entrando num ônibus e você vê uma pessoa, né?
Você não sabe onde que é, de onde é, quem exatamente é. Mas geralmente essa pessoa é conhecida de algum contexto diferente daquele de um ônibus. Sei lá, por exemplo, um antigo funcionário da escola do ensino fundamental que raramente pega a condução, sabe? Então, essa sensação de familiaridade muitas vezes está muito relacionada. Outro ponto também é o priming, tá? Que é? É um tipo de memória implícita, importante no processo de recordar e de executar tarefas cognitivas. É um estímulo, estímulos que já foram expostos ao sujeito, de forma consciente ou não, são mais bem processados do que aqueles que nunca foram expostos. Vamos para um exemplo muito interessante para a gente entender o que é esse prime. Exemplo, vamos lá. Você foi previamente exposto a uma lista de palavras contendo a palavra bola. Tá? Então tem uma lista de palavras contendo bola, né? E o que acontece? Você sendo exposto a isso facilita o desempenho em testes de completar palavras quando aparecem para você preencher, por exemplo, isso aqui, tá? Você fala, eu não vou colocar Billy, vou colocar bola, né? Esse efeito mais rapidamente do que a tarefa de Ceasa ou do CS ou do PDR, sabe? Então assim, se você coloca essa letra aqui, talvez você demore mais do que essa aqui. Então, devido a um estímulo que já foi posto para você, ele é bem mais processado, é processado de forma bem mais rápida do quando você nunca teve esse estímulo antes, entende? Então assim, você já teve um conhecimento prévio antes, meio que já estava preparando sua cabeça assim para tal coisa, e aí você consegue executar mais rápido. Beleza? Espero que tenha dado para entender. Também, o exemplo da maçã é bem legal. Também se verifica quando identificando uma maçã em meio de muitas imagens de objeto, mas rapidamente quando ela nos foi exposta antes. Então faz de conta que você foi fazer um teste psicológico e lá tinha um pé de maçã. E aí você chegou na sua sala do consultório, falaram para você fazer um teste psicológico, e aí falar, identifique a maçã. Você vai ter uma habilidade muito mais rápida, porque você já teve contato com isso antes, entendeu? Tipo, muito previamente. O prime ocorre quando tem uma sensação subjetiva de reencontro com o estímulo, entendeu? Reforçando a ideia de que ele é um mecanismo de memória implícita. Bem legal, tá? Outro ponto também, é bem legal, sobre cantar. Sabe quando você... eu não sei se você tem isso. Se eu começo a cantar o início de uma música, sei lá, Faroeste Caboclo, né? Não tinha metal, João de Santo Cristo. Aí você já começa a lembrar todo o resto da música. Então é muito comum, né? Então quando fragmentos de um conteúdo minêmico amplo são evocados, e a partir dele todo o resto é gradativamente recuperado, né? Tipo, tubarão, te amo, aí você começa a lembrar de toda a música. Aí a música fica na sua cabeça. Isso também está muito associado às áreas temporoparental e occipital, tá? Então, a temporal, occipital e parental é mais ou menos no meio aqui, beleza? Tranquilo? Então, basicamente é isso, gente. Eu acabei de falar desses dois tópicos aqui, tá bom? Não se percam. E aí, só um esqueminha que eu achei muito bonito. A fonte tá aqui. Então, assim, você tem dentro da memória de longa duração. Lembra que eu falei? A memória de longa duração é um mundo, é um universo. Tem muita coisa envolvida nela. E você pode dividir em dois. Na parte da memória declarativa e na parte da memória não declarativa, tá? E aí, tudo isso dentro da memória de longo prazo. E aí, nisso aí, você vai dividir em dois, tá? Que a gente já vai ver. E na memória declarativa também tem vários tipos, né? Dentro da memória não declarativa, por exemplo, você tem um prime receptivo. Que aí tem... Essa aqui é um mapa mental só de tipos de memória e as áreas cerebrais, tá? Então é basicamente isso. E agora, mais ou menos na classificação, lembrando, você tem a memória aqui psicológica, e você tem 3 tipos, né, mais preponderantes: memória de trabalho, curto prazo e longo prazo. A memória de trabalho a gente não viu ainda, tá? Aí dentro da de longo prazo, mais uma vez, você difere entre a não declarativa, que é implícita, e a declarativa, que é a explícita. Beleza? No próximo bloco, a gente vai falar de memória episódica, semântica, memória de procedimento e memória de trabalho. Ok? Tudo bem? Você está se localizando? Você está conseguindo estar mais ou menos atento do que está acontecendo? Eu espero que sim. Bora lá de falar de um tópico bem tranquilo, bem rapidão, que é memória, desvaneios e viagem mental no tempo, tá? O que é um desvaneio, né? Se relaciona muito com a memória tanto explícita quanto a memória explícita. Ocorre quando a gente solta a mente soltamos a mente relaxadamente, construímos uma história de eventos mentais variando ou inventando cenas e episódios
Em relação tanto ao nosso passado quanto ao nosso futuro, é aquela fase que a gente tá brisando, viajando na maionese mesmo. É muito comum isso comigo também. Tipo, às vezes eu só sento assim, fico ali no sofá, eu começo a imaginar, tipo, nossa, viajar assim, nossa. Tipo assim, e esse momento é muito interessante, principalmente quando a gente faz muito trabalho focado, a gente fica muito focando, assim, lendo livro, a gente fica focando, a gente precisa de um momento no nosso dia que a gente não faz nada, fica no ócio, meio que pra deixar essa parte do desvaneio surgir, sabe? Porque senão ficar o dia inteiro focado é quase impossível, tá? Então a gente tem momentos que a gente tem que viajar na maionese. Então a capacidade mental de reviver o passado e imaginar possíveis futuros, muito legal, muito importante, né? Ainda bem que a gente tem essa habilidade. Né, muitas vezes vem uma causa mais biológica, né? Essas capazes de viagens mentais do tempo têm sido relacionadas ao surgimento da linguagem do Homo sapiens, muito interessante, né? Para formar memórias autobiográficas de nós mesmos, né? E para o funcionamento da teoria da mente. O que é a teoria da mente mesmo? Né? Atribuição e inferência de estados mentais com pensamentos, crenças, intenções e desejos próprios. Tá? Então, saber o que eu estou pensando, saber as minhas crenças, as minhas intenções e também saber o dos outros, né? O que ele está pensando e tudo mais. Isso é teoria da mente. Tá? E lembra que tudo isso está muito envolvido no hipocampo, beleza? Parte bem rapidinha, não é mesmo? Vamos agora para os tipos de memória classificados segundo a estrutura cerebral envolvida. E a partir daqui a gente encerra a parte teórica. Ufa, vai ser quase uma hora de aula só de teoria. Bora lá então. E agora que a gente vai para finalizar, falar da memória de trabalho, memória episódica, memória semântica e memória de procedimento. São esses 4 tipos principais de memória, né? E eles são afetados de forma diferente em condições psicológicas, tá? Então é muito importante definir mais ou menos o que é uma coisa da outra para a gente conseguir entender. Memória de trabalho. Bora lá entender o que é essa memória de trabalho, né? Ou working memory, né? Situa entre os processos de habilidades de atenção e de memória imediata. Por exemplo, eu falo para você o número de telefone e você consegue reter aquilo. Então, digita aí 9835978. Você tá ali, né, e você consegue, você escuta isso e você já coloca ao mesmo tempo, né? Ouvir o número de telefone e retê-lo na mente para em seguida descá-lo. Ou, por exemplo, também dirigir em uma cidade desconhecida, perguntar sobre o endereço, receber a informação e a sugestão do trajeto, mentalmente executar o itinerário de forma progressiva. Então, vira à direita, depois de 3 ruas você vira à esquerda, aí depois você vira à direita, aí você viu um posto de gasolina, você segue reto. Então, assim, você tem que decorar isso, lembrar disso, executar isso e tudo isso dirigindo ao mesmo tempo. É algo em tanto, né? Essa memória de trabalho, ela é uma memória explícita, consciente e ela exige esforço. É claro, para você lembrar de alguma coisa, né? Se você existe esforço, é plenamente ativa, tá? Por isso, ela é interessante. Memória de trabalho, ela está constantemente trabalhando, ela tá constantemente ativada, né? É muito interessante isso. É diferente disso da memória de curto prazo, né? Um ponto de diferencial. Então, ela é plenamente ativa, que realiza operações mentais de modo constante, por isso que ela está sempre trabalhando, por isso que é memória de trabalho. Deu para entender? Legal, né? Então, assim, é um conjunto de habilidades que permite manter aqui na nossa cabeça e manipular as informações novas, tá? Geralmente por curto período de tempo, poucos segundos, no máximo minutos, tá? E qual que é o objetivo? Selecionar um plano de ação e realizar determinada tarefa, tá? O conteúdo mímico deve ser utilizado imediatamente sob alguma forma de resposta, ok? Também a memória de trabalho não é só isso, ela também ajuda de uma forma gerenciadora, tá? Gerenciar todas aquelas informações da memória. Seu papel não é tanto de formar arquivos, mas antes de analisar e selecionar as informações que chegam constantemente. Então, viver é estar exposto a muitos estímulos. Então, você analisar e selecionar o que importa é muito importante. E comparar isso com as existentes nas demais memórias de curta e longa duração. Beleza? Tranquilo? E aí, dentro da memória de trabalho, a gente tem 3 componentes. Então, a gente tem 4 tipos de memória. A gente só está falando da memória de trabalho. E dentro da memória de trabalho, a gente tem 3 componentes. Que é bem basicão, sabe? Alça fonológica, esboço visoespacial, sistema executivo. Basicamente, quando eu digo para você,
esboço visoespacial, imagina que é da parte relacionada a imagens, tá? Então é basicamente isso. Alça fonológica, relacionado à questão, né, de você fonoaudiólogo mesmo, né? Tá bom? Então assim, por exemplo, esboço visoespacial, realizar o armazenamento temporário e a manipulação de imagens, né? Por isso visoespacial. O que faz a alça fonológica? Utiliza os códigos articulatórios e depositórios fonológicos para sintetizar e operacionalizar, tornar apto as informações. E o sistema executivo é basicamente a zona onde administra tudo isso, né? Faz a mediação da atenção, né? Então, essa parte mais gerenciadora e das estratégias para coordenar os recursos cognitivos entre a alça fonológica e o visoespacial. Então, imagina, tem o sistema executivo e ele vai administrando essa parte da visual e também fonológica. Então aqui, ó, você tem o executivo central, tá? Esse buffer episódico não é citado aqui, mas muitos autores utilizam esse termo também. Então assim, vamos lá. O que o executivo central ele vai administrando? A alça fonológica, né? Informações que você ouve, tá? Tem o visoespacial, informações visual e localização de objetos, que é o visual também. E tem um buffer que não está escrito no livro, tá? Então, ó, adendo muito importante, isso aqui não está escrito no livro da Galondo, não é uma classificação que o Galondo usou, mas só para complementar, né, que seria a memória episódica, conecta informações das memórias de curto e longo prazo, tá? Mas basicamente isso aqui que a gente falou, tá? Tranquilo, beleza? Outro ponto também que as regiões corticais pré-frontais são muito utilizadas na integridade da memória de trabalho, né? Em tarefas verbais usa muito a área de Broca e a de Wernicke, que a gente já viu na aula passada bastante sobre isso, tá? Também as tarefas visoespaciais está muito nessa área aqui, né? Temporo para hospital aqui nessa regiãozinha aqui, tranquilo? E também o córtex temporal, quando lesado, há um prejuízo na memória de trabalho visual, tá? Então é basicamente isso, essa parte mais neuroanatômica, passando bem brevemente. Essa imagem aqui é bem legal também, porque vocês têm uma visão mais tridimensional, tá? Pacientes, né, com áreas cerebrais associadas ao conhecimento semântico, sentido das palavras como córtex dos lobos temporais laterais e tempo parentais, tem prejuízo no desempenho de memória de trabalho verbal. Tranquilo? E agora a gente vai, o autor ele vai se importar bastante com essa área, né, dessa questão, e vai falar investigações, como que eu investigo a parte mais semiológica da memória de trabalho. Então vamos entender isso, como que eu vejo se está ok no paciente. Seguinte, tem esse teste do Mini-Menton, tá? O que é esse teste de Mini-Menton, né? Quando se solicita ao paciente que realize a tarefa, tipo, veja essa folha de um papel na minha mão. Quero que você pegue este papel com a sua mão direita e que dobre no meio, depois coloque no chão. É uma série de comandos que eu faço que a pessoa tem que decorar naquele momento. Então você está testando a memória de trabalho, tá? Então, existe prestar atenção e se concentrar, tá? Tem várias etapas distintas, tem toda uma cronologia. Então isso é muito importante para você testar a memória de trabalho. Também, outras formas, né? Sei lá, você repete um número em sequência direta. Sei lá, a pessoa sem alterações normalmente fala de 5 a 8 dígitos e 4 é resultado limítrofe e 3 menos dígitos seria resultado alterado. E também você pede para falar uma sequência inversa, tá? Então você vai falar 1, 5, 7, 8, 9. Repita para mim. Aí depois você fala, agora faz o modo inverso. Beleza? É basicamente isso. Também você pode testar isso com quebra-cabeças, labirintos, também podem ser tipos de intervenções de reabilitação, tal, bem interessante. O valor diagnóstico, para finalizar, de modo geral, todas as condições que afetam as regiões pré-frontais, nossa, desculpa, todas as regiões que afetam as regiões pré-frontais causam alteração na memória de trabalho. Normalmente é o que acontece. Tá? E aí você ocorrem distintas condições clínicas, sobretudo nas demências, aí tem esses tipos de demências, né? E em específico na demência de Alzheimer, o componente sistema executivo parece ser o mais prejudicado, né, na memória de trabalho. Beleza? Vamos para a episódica? E agora eu vou pôr meu óculos porque tô cansado. Sabe quando eu pergunto para você assim,
Relata como foi seu último final de semana, o que você fez, pra onde você foi, com quem você estava. Basicamente, eu estou estimulando a sua memória episódica, né? Então, ela é uma memória explícita de médio e longo prazo relacionado a eventos específicos da experiência pessoal do indivíduo ocorrido em um determinado contexto. É basicamente isso, né? Corresponde a eventos específicos e concretos. Normalmente é muito autobiográfico, né? Sobre nós mesmos. Bem circunscritos em um determinado momento, em um determinado local, tá? Lembra, memória episódica, parece tipo um episódio, sabe? Um episódio na sua mente. Então, segundo esse autor, é a recordação consciente dos fatos reais que interage constantemente com a memória semântica, que a gente já vai ver. E também está muito relacionado, quando você tem uma perda na memória episódica, geralmente se evidencia como é que ele aparece essa perda? Para eventos autobiográficos recentes, a pessoa não lembra o que ela fez recentemente. Dependendo da doença, sei lá, Alzheimer, pode incluir elementos mais antigos também. Aí sempre segue a lei de Ribot, não sei como é que fala. Lei de Ribot, que perde-se primeiro elementos recentemente adquiridos, para depois só os mais antigos. Essa aqui é a lei. E também está muito envolvido nessa questão, né, a memória episódica, nas regiões de face medial dos lobos temporais, onde fica o lobo temporal, fica aqui. Né, mais específico no hipocampo. Olha o hipocampo aí aparecendo de novo, sempre muito importante. E aí quando tais áreas, né, se deterioram, o que acontece? A gente tem um exemplo no caso do Alzheimer, né? O paciente perde totalmente a capacidade de fixar e lembrar eventos ocorridos há poucos minutos ou horas atrás. Inclusive, se for uma situação marcante, significativa, importante, motivacional para ele, ele pode esquecer sim, tá? É bem interessante isso aí, né, gente? Bem interessante. E o áudio acabou aqui. Pacientes, por exemplo, com Korsakoff, né, têm déficit graves na memória episódica. Tá? Então, na memória episódica, a gente tem muito hipocampo, tá? Esse aqui de verde. Tá? É um depósito transitório de informações, só retomando, revisando, em uma estação de transferência de elementos, tá? Que recentemente registrados para um arquivo mais permanente nesse processo de transferência. Só para localizar, lembra, a gente está na memória de longo prazo. Dentro da memória de longo prazo, a gente tem a memória declarativa, que é aquela explícita, e aqui que fica a memória episódica, tá? O que a gente viu atrás foi a memória de trabalho. Tudo bem, a gente está aqui. Aí, por isso que fala que a memória episódica está muito relacionada com a memória semântica, que está na mesma classificação. Tudo bem? Você está conseguindo se localizar? Espero que sim. Como que eu sei, né, se tem algum probleminha na memória episódica? Seguinte, suspeita-se a partir do momento que a pessoa é incapaz de reter ou lembrar informações e experiências que aconteceu recentemente com ela. Como que eu consigo testar? Conte uma história para o paciente e depois de algum minuto peça para repetir. Bem simples, né? É uma boa estratégia que você consegue identificar se a memória episódica está boa, tá? O relato de parentes próximos e cuidadores também pode te ajudar muito, que às vezes a pessoa, ela geralmente não consegue perceber que ela está esquecendo as coisas. Isso é um ponto bem interessante disso, né? É bem complicado, que é a questão do insight, já falamos em outras aulas. E o que a gente pode fazer, né? Perguntar para os parentes ou cuidadores, em comparação com alguns anos atrás. O paciente tem agora mais dificuldade de se lembrar das coisas que acontecem recentemente com ele. Então, essas são perguntas cruciais, tá? Para a investigação. Também é importante avaliar o significado da alteração da memória episódica que seja investigada com outras áreas cognitivas, como a linguagem, atenção, visoespacial, funções executivas, tá? Porque está tudo muito interligado, tá? E as perdas de memória episódica ocorrem principalmente em transtornos neurocognitivos, tipo Alzheimer, né? Nesses casos, o déficit de memória instala-se de forma lenta, progressiva, e por isso que às vezes o indivíduo ele não consegue identificar. E só os cuidadores, quando fazem uma comparação de temporal, eles conseguem identificar isso. Também na demência de Corpus-Larry, que essa aqui tem essas coisinhas, né, nas sinapses, então nos neurônios, né? Por incrível que pareça, há preservação de memória episódica.
Bem interessante, né? Bem interessante. Vamos para a memória semântica, que é aquela memória de conhecimentos gerais, conhecimento de mundo. Ela é bem legal, gente. Se refere ao aprendizado, à conservação e à utilização do arquivo geral de conceitos e de conhecimento do indivíduo. Então, tudo isso é memória semântica. Tem um valor bem importante, tá? E ela frequentemente é explícita, né? Já que essa é coisa de conhecimentos gerais, muitas vezes a gente não aprende de forma passiva, mas pode ser implícita sim, tudo bem? Pode ser implícita, tá? Por exemplo, né? Conhecimentos como a cor do céu, o quantos dias há na semana, são caráter em geral que se cristalizam por meio da linguagem, ou seja, também são de caráter semântico. E a memória explícita é a representação de longo prazo, então tá dentro lá da caixinha de longo prazo, dos conhecimentos que temos sobre o mundo, entre eles o significado das palavras, dos objetos, das ações. Você sabe que é uma cadeira, porque você já aprendeu isso há muito tempo atrás, o que é uma cadeira, o que define uma cadeira, também, tá? Também diz respeito ao registro e retenção de conteúdos, é claro, para você lembrar disso, você precisa reter esse conteúdo, e também o registro e a retenção desse conteúdo em função do significado disso, tá? Tudo bem? E também é um componente de memória de longo prazo, como eu já disse aqui. Então, dentro da memória de longo prazo, você tem a memória declarativa explícita e você tem esses dois, episódica e a semântica. Essa é a semântica. Tudo bem? Lembrando, né, assim, fazendo específico e geral, tá? Memória semântica está aqui dentro da memória de longo prazo. Ok? Tranquilo? E agora a gente vai falar um pouquinho, né? Detalhar um pouquinho mais da memória semântica. Ela também é compartilhada socialmente, reaprendida de forma constante, não sendo temporalmente especificada. Tá? Ela também, de forma muito restrita, específica, corresponde às capacidades de nomeação e de categorização. A memória semântica. E muitas áreas são importantes. As regiões inferiores laterais dos lobos temporais, onde fica o lobo temporal, fica aqui, de amarelo, tá? E diferentemente da memória episódica, que depende das regiões mediais dos lobos, sobretudo dos hipocampos. Beleza? Vamos fazer uma comparação. A episódica e a semântica estão ali no mesmo quadradinho de memória explícita, e às vezes rola uma confusão. Mas, por exemplo, lembrar que foi um almoço com os avós, em BH. Há 3 semanas depende do sistema de memória episódica, tá? Isso aqui é memória episódica. Porém, você lembrar o conhecimento das palavras almoço, o conhecimento da palavra que BH é Belo Horizonte, o conhecimento o que é avó, né? O que são avós, isso depende da memória semântica. Então, olha só como as duas estão interligadas, eles estão no mesmo bloquinho, né? Os dois são independentes, mas eles interagem muito entre si. Legal, né? Memórias episódicas são convertidas ao longo do tempo por exposição repetida em memórias semânticas. Então, estão muito interligadas. Lembrando que a gente faz essa divisão para ficar mais simplificado, mais didático, tá? Então, a memória semântica previamente adquirida, muitas vezes preservada em pacientes que apresentam graves alterações no sistema de memória episódica. Bem interessante isso, né, gente? Como às vezes algumas questões ficam mais preservadas que outras. Como que eu posso verificar a memória semântica para ver se ela está bem, se ela está funcionando bem? Bom, você pode pedir para a pessoa nomear itens, tá? Desde que ela conheça aquilo, né? Não vamos mostrar, sei lá, um iPod para alguém que nunca viu um iPod, né? Então, assim, você mostra um relógio, uma caneta, uma régua e pedir para aquela pessoa, qual o nome disso aqui mesmo? É uma forma de medir, tá? Também deve-se diferenciar as dificuldades leves, como lembrar o nome, as dificuldades leves e benignas, né? As dificuldades mais complicadas ou não. Por exemplo, como lembrar um nome de pessoa ou os nomes próprios, muito comuns em adultos de meia idade e idosos, da verdadeira perda de capacidade de lidar com informação semântica. Então, assim, chega uma fase da idade da vida da pessoa que realmente ela não consegue muito lembrar os nomes, outros nomes próprios, enfim. Então, você tem que saber diferenciar muito bem isso, tá? Pra você não falar, tá com problema em memória semântica. Tá? E assim, pacientes com disfunções leves de memória semântica têm capacidade reduzida
em testes de geração de palavras, né? Tipo, solicitar ao indivíduo que nomeie o maior número possível de animais em um minuto, tá? É muito frequente isso também. E basicamente, as alterações mais avançadas na memória semântica, elas revelam déficit em dois aspectos principais, que é incapacidade de dizer o nome de um item quando ele é mostrado, tá? Então, sei lá, o que é isso aqui, a pessoa não sabe dizer. E descrever o item cujo nome lhe é apresentado. A pessoa não consegue fazer essa descrição. Beleza? É essa questão da descrição, né? Esse déficit nessa questão de descrever um item cujo nome lhe é apresentado. Também o empobrecimento marcante de conhecimentos gerais. Então a pessoa não sabe dizer qual a cor do papagaio, qual a cor do céu, sei lá, quais as cores da bandeira, enfim. Quais são os casos mais comuns? Alzheimer, demência frontotemporal, frontotemporal, né? DFT. Tem uma deficiência muito forte nisso. Demência de corpos de Lewy. Há uma relativa preservação, né? Muito curioso. O corpo de Lewy, nessa questão das memórias explícitas, normalmente tem uma preservação, tá? E agora a gente vai para a memória de procedimentos. Lembra daquele mapa mental? Tá do outro lado ali, tá na parte implícita. Vocês estão conseguindo enxergar? Eu achei que foi muito bom esse mapa, porque ele me fez conseguir perceber melhor as divisões, ficou mais claro. Espero que você depois coloque nos comentários se tá ajudando esse mapa mental que eu encontrei em um artigo. Acho que ajudou bastante. Bom, é um tipo de memória de procedimento. É um tipo de memória automática, não consciente, implícita e não declarativa, tá? Mas é interessante, durante a aquisição de uma habilidade, pode ser explícita na fase de aprendizado, tá? Como quando, por exemplo, se aprende a dirigir um carro das seguintes orientações verbais. Então, sei lá, hoje em dia pode ser que para dirigir o carro para você seja bem tranquilo, bem automático, mas anteriormente não era. Vamos para uns exemplos, né? Na maioria das vezes, a memória de procedimento ela é implícita, pois manifesta-se tipicamente por ações motoras de desempenho de atividades, tá? Tipo, sei lá, antes no teclado era bem difícil, agora está mais automático. Ela ocorre de forma lenta e ela precisa de muitas tentativas, muitas repetições, mas a partir do momento que você consegue ali memorizar aquilo, por mais que for muito lento, muito repetido, muitas tentativas, tipo andar de bike, você demorou pra engatar, mas na hora que você aprende, é difícil esquecer. Isso é muito legal, né? Tipo, é muito difícil de aprender, mas quando você aprende, não esquece mais. Exemplos: habilidades motoras perceptuais mais ou menos complexas, andar de bicicleta, tocar um instrumento. Habilidades visoespaciais, como aprender soluções de labirinto, aprender como funciona o quebra-cabeça, tá? Aprendizado de línguas também, as regras gramaticais, as expressões e tudo mais, tá? Também está muito envolvido, né, o sistema motor e sensorial específico envolvido na tarefa. Núcleos da base e o cerebelo também está muito envolvido, né? O núcleo da base é um negócio gigantesco, basicamente, nessas questões. Como que eu consigo identificar problemas da memória de procedimento? É o seguinte, deixa eu ajeitar o áudio aqui. É o seguinte, você consegue, por exemplo, pede para o paciente, o indivíduo apresenta uma perda de habilidades motoras e visoespaciais previamente aprendidas ou grande dificuldade de aprender coisas novas, né? Então, sei lá, você pede para o paciente, pode perder a habilidade de escrever à mão ou de digitar em um teclado, de tocar um instrumento musical, né? Não consegue mais escrever à mão, por exemplo. Pode ser muito comum isso. Também passando aqui, né? Um paciente com uma lesão no sistema de memória de procedimento pode nunca mais readquirir as habilidades motoras automáticas que uma pessoa responsável consegue, né? Também pode ter ganhos relativos a um processo de reabilitação que lance a mão de sistema de memória de procedimento preservada. Ou seja, então assim, você pode utilizar outros recursos. Então assim, uma pessoa que tem uma memória episódica comprometida pode ter ganhos quando essa memória de memória de procedimento está preservada. Então você pode utilizar recursos de outras memórias para utilizar. Então se a memória de episódica está comprometida, você pode utilizar de procedimento, exercícios e estimulações de procedimento para ajudar essa pessoa que está com déficit da memória episódica. Bem legal, né? Você pode fazer essa articulação. Como também na doença de Parkinson, a condição
mais frequente observada a perda de memória de procedimentos, tá? Tem outras doenças também, diversos tipos de doenças, AVCs, mas é algo muito instável também. Nas fases iniciais da doença de Parkinson e da Coreia, do Huntington, não sei se fala assim, apresenta desempenho quase normal na episódica, mas revelam acentuada incapacidade de novas habilidades, de aprender novas habilidades. Na demência de Alzheimer não fica gravemente prejudicado. Bem interessante. Agora vamos lá. Tudo isso aqui foi o que a gente falou até agora na parte teórica, tá? Esse aqui é o encerramento. Então a gente já falou dos tipos de acordo com o momento temporal, que estão curto prazo, curtíssimo prazo, remota, longo prazo. O tipo de caráter consciente ou não, declarativa ou não declarativa. Tipos de memória, que foi o que a gente falou agora. Memória de trabalho, episódica, semântica e de procedimentos. Então, ó, esse capítulo que a gente falou aqui foi tudo isso aqui. Memória de trabalho, episódica, semântica e de procedimentos. Tudo isso aqui são os tipos de memória, tá? Aí depois a gente falou dependente de caráter consciente ou não consciente, que é essa questão de ser declarativa ou não declarativa. Beleza? Tranquilo? Essa aqui, é claro, foi uma divisão feita por essas autores, não sei. E é interessante para vocês terem uma analisada, tá? E aí, olhando mais na questão de áreas encefálicas, a gente tem que a episódica e a semântica tem essa semelhança muito grande, por isso uma confusão muito frequente. E a memória de procedimento utiliza outras áreas cerebrais, tá? Por isso que às vezes quando a memória episódica ou semântica está prejudicada, você pode usar a memória de procedimento, porque ela usa outras áreas cerebrais, tá? Porque muitas vezes se essa área cerebral tiver alguma condição, né? Essa outra pode dar uma ajudinha. É basicamente assim que eu entendi. Você entendeu assim também? Espero que sim. Qualquer coisa eu ponho nos comentários. Bora então para outro momento da aula, e já é 1h21 minutos e 15, 16 e 17 segundos de aula. Vamos agora para as alterações patológicas. Eu vou dar uma passadinha um pouco mais rápida. Achei interessante a gente conhecer para saber que existe, tá? Então, basicamente, as alterações patológicas de memória, no sentido mais quantitativo, a gente tem esses três principais: hipermnésias, amnésias e alterações qualitativas, que são todas essas aqui, tá? Vamos identificar o que é uma cada uma. Vamos começar pela hipermnésia. O que é uma hipermnésia? Ela se apresenta muito em pacientes com mania, né? Em alguns pacientes com mania ou hipomania, né? Na bipolaridade. O que acontece? Um número gigante de informações, de imagens, porém, né, é muita coisa, muita informação, porém nenhuma dessas são claras, são precisas, mas são em quantidade muito grande, tá? Na hipermnésia, traz uma aceleração geral do ritmo psíquico, uma alteração propriamente de memória, especificamente de memória. Interessante, né? Aí tem um específico chamado hipermnésia para memória autobiográfica. É tipo quando a memória passa, no caso, né, a memória para detalhes de eventos da sua vida passada era profunda e minuciosa, quase perfeita. Sei lá, a pessoa lembra de um acontecimento de forma extremamente detalhada, pontinho por pontinho, sabe? Então esse é um tipo de hipermnésia, tá? Lembrando que o hiper é sempre muito, tá? E o hipo é sempre pouco. Tranquilo? Vamos falar então de algo muito conhecido, uma alteração chamada amnésia. Bora lá então. A definição genérica, né? A perda da memória, seja da capacidade de fixar, seja da capacidade de manter e evocar os antigos conteúdos mnêmicos. É basicamente isso. Bora entender então, segundo essa lei, que diz o seguinte, né? Lei de Ribot, eu acho que fala, no indivíduo que sofre uma lesão ou uma doença cerebral, sempre que esse processo patológico atinja seus mecanismos mnêmicos de codificação, armazenamento de recordação, mecanismos de memória em geral, a perda de elementos de memória tem alguns padrõezinhos, se não me engano são 4, que segue mais ou menos uma ordem que é o seguinte, né? Primeiramente, o sujeito perde as lembranças e seus conteúdos na ordem e no sentido inverso que adquiriu. Então, primeiro começa das coisas mais recentes, depois
para as coisas mais antigas, isso já se relaciona com o tópico 2. Perde primeiro elementos mais complexos, mais difíceis, para depois os elementos mais simples, faz bastante sentido isso, né? Perde também primeiro os elementos mais estranhos, mais distantes da sua realidade, né, menos habituais, e só posteriormente ele perde os conceitos mais familiares, segundo essa lei. Agora a gente vai ver dois tipos principais, dois grandes grupos de amnésias. Nós temos as amnésias psicogênicas e as amnésias orgânicas. Bora entender os tipos mais comuns. Então a gente tem essa psicogênica, a gente chama também de amnésia dissociativa. O que ela quer dizer também? Que ela é muito presente. A perda de elementos de memória seletivos, elementos mnemônicos seletivos, os quais podem ter valor psicológico específico. Então, sim, é alguma coisa que a pessoa tem um afeto muito grande, é uma pessoa que tem um valor simbólico muito grande para essa pessoa. Então, assim, um indivíduo esquece uma fase ou um evento da sua vida que teve um sentido especial para ele, sei lá, o primeiro encontro da pessoa. Mas ela consegue lembrar de tudo que ocorreu ao seu redor, sabe? Tipo, o local. Então, assim, e aí fala que é uma amnésia retrógrada. Então, assim, pode surgir uma sequência, um episódio de um trauma emocional relacionado à fuga dissociativa. Então, sei lá, a pessoa foi dar o primeiro beijo, né? E ela lembra do local onde ela foi, que lugar que ela foi, mas no momento, assim, ela não lembra. Sei lá. Talvez teve uma questão muito emocional. Aí tem a amnésia orgânica, que ela quer dizer? É a perda de memória, só que ela é um pouco menos seletiva em relação ao conteúdo emocional, tá? Então, primeiramente, ela perde os fatos mais recentes para depois perder os fatos mais antigos. Essa é a amnésia orgânica. E tem a amnésia anterógrada. O que é isso? O indivíduo não consegue mais fixar elementos da memória, mnemônicos, a partir de um evento que lhe causou dano cerebral. E aí isso é bem complicado. Então, a partir do evento que causou dano nele, ele não consegue mais lembrar de nada, sabe? Não consegue fixar mais nenhum elemento. Então, assim, ele não lembra o que ocorreu de semanas ou meses seguintes de um trauma crânioencefálico, né? E esse é um distúrbio chave. O autor enfatizou bastante isso, falando que é bastante frequente, na parte dos distúrbios neurocognitivos e transtornos de base orgânica. Aí tem a amnésia retrógrada, que basicamente o indivíduo perde a memória para fatos ocorridos antes do início do transtorno. Então você tem a amnésia que ela acontece depois que teve o transtorno, o trauma, ou amnésia de antes, né? Tipo, tudo que aconteceu antes do trauma, ela não lembra mais nada. Ou do transtorno, enfim. Então tem esses dois tipos, tá? Agora a gente falou das alterações quantitativas. Agora a gente vai falar das meu Deus, a dicção já foi embora, já era. 1 hora e meia de aula, já não tem mais dicção. Tá, vamos falar das alterações qualitativas. A gente falou das quantitativas, que são a hipermnésia, a amnésia, e depois agora a gente vai para a paramnésia, tá? Tudo nesse bloco das mnésias. O que consiste ela? Bora entender. Bora lá, bem rapidinho. Bom, basicamente assim, quando a gente fala nessas questões de alterações qualitativas, está muito associado à deformação no processo de evocação, então de recordação. Então você vai lembrar de um fato que já aconteceu, então essa seria a evocação. E nesse momento que você vai lembrar do que aconteceu, você tem uma certa deformação, você tem uma certa alteração, tipo, que é algo que não aconteceu. Então, assim, o indivíduo apresenta uma lembrança deformada que não corresponde com a sensação original. Então, você pega o que aconteceu de fato, a percepção da pessoa de fato e o que ela lembra é diferente. A gente pode dividir em dois campos, que é as ilusões e as alucinações mnêmicas, tá bom? E lembrando que, para saber mais detalhes sobre a diferença de alucinação e ilusão, vocês podem ver no outro vídeo sobre senso-percepção, tá? As alucinações e as ilusões constituem, né, o material básico para a formação e elaboração de delírios, tá? Então, mais uma vez, vendo como a memória é muito importante. Vamos falar de ilusão. Ilusão mnêmica. É o seguinte, o que é a ilusão mnêmica? Ela é o acréscimo de elementos falsos, tá? A elementos da memória de fatos que realmente não aconteceram. Então tem um caráter fictício. Tem um exemplo muito bom para você entender isso aqui. É o seguinte:
Imagine a seguinte situação. Muitos pacientes, né, informam sobre o seu passado, indicando claramente deformação marcante de lembranças reais. Tipo, tive 20 filhos com minha mulher. Só que na realidade não teve 20, teve só 4. Então, isso é um tipo de acréscimo de elementos falsos. Também é difícil diferenciar a ilusão mnêmica do processo normal de recordação, pois a memória é um processo construtivo que se refaz e modifica normalmente. Então esse acréscimo, ele é ok, tipo, ele cada vez se modifica e tudo mais. Então talvez fique um pouco difícil de diferenciar, mas a gente percebe que às vezes tem uma diferença que são bem evidentes, né? Muito comum na esquizofrenia, muito comum não, né? Isso pode ocorrer, né? Isso pode ocorrer, não é muito comum, mas isso pode ocorrer na esquizofrenia, no transtorno delirante, no transtorno de personalidade, na histriônica, border, esquizotípica também. Agora vamos para as alucinações. Qual que é a diferença? As alucinações vai ter uma questão da sensorialidade, né? Muito evidente. Então são criações imaginativas que têm esse fator sensorial marcadamente com aparência de lembrança. Então isso parece uma lembrança que não corresponde com qualquer realidade, né? Então não corresponde com a verdadeira, com o que aconteceu de fato. Então assim, podem surgir de modo repentino, sem corresponder a qualquer acontecimento. Não precisa ter alguma coisa que foi o start inicial. Simplesmente começou, do nada, tá? Repentino. Pode ocorrer principalmente na esquizofrenia e outras psicoses. Ok? Vamos para confabulações ou fabulações, é a mesma coisa. Né? São produções, relatos, narrativas e ações que involuntariamente incongruentes com a história passada do indivíduo. Né? Tem um exemplo bem interessante, mas tem 3 pontos iniciais muito comuns na confabulação. Então, assim, elas são memórias falsas, né? Ou recordações falsas. E a falsidade ela se apresenta onde? No conteúdo ou no contexto. É nesse ponto que acontece a falsidade, tá? A pessoa ela que confabula, ela não sabe da falsidade. Ela não sabe que aquela coisa que ela tá falando não condiz com a realidade. Ela acredita realmente que aquilo é o que aconteceu, tá? E normalmente essas confabulações são recordações plausíveis, né? Que assim, talvez poderia realmente ter acontecido, sabe? Tipo, sabe aquela ideia de, tipo, ó, inventou uma história, mas realmente essa história é congruente. Ela não é nada tipo, nossa, tive 20 filhos, sabe? Não é isso, tá? E também tem a confabulação por embaraço. Então, quando eu faço uma pergunta, tipo, você lembra daquele dia que a gente foi na feira, aquele dia que a gente foi no bar, que a gente se encontrou no shopping? Então, assim, a pessoa relata fatos falsos relacionados à pergunta que eu acabei fazendo. Então, foi um start ali, quer dizer, por meio da pergunta, que aí meio que induziu a pessoa a uma memória falsa, né? Quais são as possíveis explicações? Alguns enfatizam que a descolação temporal das memórias, outros chamam a atenção para os déficits de monitoração das fontes da memória, então essa é a questão de monitorar o que é o real, não é? Outra também que eu achei bem interessante, né, que se baseiam em lembranças de eventos pessoais que se repetiram, mas que tem uma associação errada, associou de forma errônea, né, os eventos específicos e únicos e falsos. Então aquela condição, às vezes você, sei lá, no metrô você encontrava muitos amigos. Sempre você encontrava seus amigos no metrô. Aí um dia um amigo que não encontrou você no metrô fala, você me viu no metrô? Aí você faz algo que se repetia recorrentemente, mas você faz essa associação que não é verdadeira. Tá? Muito comum também, quer dizer, muito comum não, ocorre na síndrome de Korsakoff, traumatismo, os doenças de Alzheimer também. É algo bem complexo, né? Que cerca de 20 áreas lesadas já foram associadas à confabulação. Então torna algo bem difícil de dizer que é de uma área específica. Também tem a pseudologia fantástica, né? Que é outra alteração qualitativa da memória. Que são histórias e construções fantasiosas extensas, geralmente mescladas com a realidade, experimentada com tanta intensidade que o sujeito crê com muita convicção que aquilo realmente aconteceu. Tá? Tem as criptomnésias, né, que é basicamente lembranças que aparecem como novos. Então a pessoa acha que ela já viveu aquilo, mas ela acha que está vivendo pela primeira vez, como se fosse uma grande descoberta. Né? O indivíduo com demência,
conta aos amigos uma história muito conhecida, como se fosse inteiramente nova, né? Há poucos minutos foi relatada para outra pessoa. Me faz muito, acho que é um filme de uma menina que sempre perde a memória, aí o cara fica tentando reconquistar ela toda vez. Eu esqueci o nome desse filme. Mó bonitinho. Enfim. E tem a equimnésia, acho que para finalizar essa última, que é basicamente ocorre em alguns pacientes com crise epilética. Sabe aquela visão panorâmica da vida, quando você tá prestes, as cenas de filme, a pessoa tá prestes a morrer, aí aparece um filme na cabeça dela? Isso é equimnésia, né? É um filme condensado da própria vida que aparece, né? Tipo, uma visão panorâmica da vida, associada a uma experiência muito presente também, experiências quase morte. Ah, também tem a lembrança obsessiva, que o nome já diz, né? Lembra muito o TOC, né? Transtorno obsessivo compulsivo, que seria o surgimento espontâneo de imagens que não pode ser repelida voluntariamente no indivíduo. Às vezes tem uma marca muito pejorativa, ruim, né? A pessoa não quer lembrar daquilo, não quer pensar naquilo, mas fica lembrando toda hora. Ok? E assim, a gente vai para outro bloco maior, que vai ser as alterações do reconhecimento, que já tá acabando essa aula. Beleza? Bora lá? Bora lá que essa parte é bem tranquila, né? E eu vou tentar dar uma resumidinha um pouco maior aqui, tá? Então assim, as alterações do reconhecimento dividem em dois grandes grupos. O primeiro grupo é as diferentes formas de agnosias, né? Que origem é maior cerebral. Aí beleza, essa é agnosias, né? Origem essencialmente cerebral. Aí você tem as alterações de reconhecimento psicopatológicas, que são mais associadas a transtornos mentais, sem uma base orgânica definida. Então a agnosia é mais realmente tem uma lesão cerebral, já as mais psicopatológicas não tem nenhum indicativo cerebral, tá bom? Beleza. Então vamos começar por essa aí, que é agnosias, que tem um relato mais neurológico, né? Aparece ali, mais um relato orgânico. Enfim, definição. O que é agnosia? São déficits do reconhecimento de estímulos sensoriais. Não podem ser explicados por um déficit sensorial alimentar. Então, por exemplo, a pessoa ela não consegue ver tal coisa, mas não está ligado com problema de visão, entende? Ela não consegue ouvir, não está ligado com problema de audição. Tá? É muito raro esse fenômeno, então vou passar bem rápido. Então assim, ela perde a capacidade de reconhecimento de objetos, faces e sons por determinada via sensorial. Isso é muito curioso mesmo. Então assim, ela pode reconhecer os objetos por outra via sensorial, mas para aquela específica não. Tipo, a agnosia, sei lá, ela não consegue ver, mas ela consegue ouvir, tá? Então já vou dar um exemplo para vocês verem como é interessante. Então você tem as agnosias visuais, que são essas duas, e as auditivas, que são essas três. A gente vai falar cada uma delas. Mas é basicamente essa a questão, né? Então assim, vamos entender mais ou menos como funciona. A agnosia visual, ela não consegue mais reconhecer pela visão determinados objetos. Ela consegue enxergá-los, pode descrevê-los, mas não sabe o que realmente são. Achei super curioso isso, né? Então se ela puder tocar, apalpar, cheirar, então poderá reconhecer. Então, sei lá, eu tô vendo isso aqui. Eu falo assim, gente, eu não sei o que é isso. Eu não sei o que é isso. Aí eu toco, aí eu falo, é um celular, sabe? É tipo isso. É bem interessante. Então aqui você pode ver, né? A pessoa, ela olha isso aqui, ó, a agnosia, né? Ela olha e ela fala, cara, que é isso, velho? Não sei o que é isso aqui, não. Aí ela tocou, ela sentiu, ela ouviu o barulhinho da chave, falou, é uma chave. É diferente de uma memória. Quando ela tá com perda de memória, ela olha, vê, não sei o que é isso. Aí ela toca, vê o barulho e fala, caramba, não sei o que é isso. Interessante, né? E tem a prosopagnosia, né? Que é a questão da pessoa não conseguir reconhecer faces humanas. Então, um caso real de um especialista de amante de aves, né? Que após a lesão cerebral, não mais reconhecia e diferenciava distintas aves, né? Então, assim, pode ser o reconhecimento de fases humanas ou também de objetos, também pode incluir. Então, uma pessoa que era especialista em aves, ela conseguia ver a diferença de vários tipos de aves, mas agora não consegue mais. E esse é um fato de prognosia, né? Aí tem a agnosia para cores, que seria a ideia de o indivíduo não conseguir dizer o nome da cor quando ele é mostrado. Aí tem um caso mais grave, né, que é a acromatopsia central, que é a perda da capacidade de ver cores. Lembrando que está muito associado, não é
Eles fazem uma diferenciação, não seria uma lesão ali, mas seria realmente um problema ali na área da psicopatologia. Enfim. E claro, tipo assim, nesses casos mais específicos de diagnosia, como eu já falei, eles são realmente tem uma correspondência ali mais orgânica. Tudo bem? Aí também tem a agnosia auditiva, que é a incapacidade de reconhecer sons sem haver um déficit auditivo. Então, entra nessa questão da agnosia auditiva quando a pessoa não tem nenhum déficit auditivo e ela não consegue reconhecer o som. Beleza? Tem a agnosia verbal, que o paciente pode falar, ler e escrever corretamente, fluentemente, mas não entende as palavras faladas que ouve, apenas reconhecendo ruídos. E tem a cegueira verbal pura. O que é uma cegueira verbal? Né? O indivíduo fala, escreve, entende palavras faladas normalmente, porém não pode ler de forma compreensível o texto. Tá vendo ali? Consegue dizer as letras, mas ele não consegue entender de forma compreensível, não consegue dar aquela liga. E tem a amusia sensorial, que ela é relativamente frequente, então eu vou até dar uma enfatizada nisso. A pessoa nasce sem a capacidade de reconhecer e usufruir da audição de sons musicais. Então ela não consegue diferenciar as notas, os ritmos, os sons, as harmonias, né? E muitas vezes ela é adquirida, né, de 35% a 69% em acidentes vasculares de artéria cerebral média. Imagina um cara que é um maestro, tem isso, né? Aí ferrou. Aí tem falando da música sensorial, né? Tá muito envolvido nessa parte dos giros, né? Aí eu queria só fazer uma divisão, né? Do giro temporal é tudo isso aqui. E aí tem o superior, o médio e o inferior, né? Você vê mais ou menos um pouco de neuroanatomia. Beleza? Bora lá então para o outro tópico, outras alterações orgânicas do reconhecimento. Vou passar bem rapidinho agora, tá, gente? Para não estender muito, não quero chegar a 2 horas de aula. A nosognosia é a incapacidade do indivíduo de reconhecer um déficit ou uma doença que acomete. Tá? Exemplo, a pessoa não reconhece que tem parte esquerda do corpo paralisada, chega mesmo a não identificar a existência do membro, nossa, como a perna esquerda. Né? Um caso bem interessante. A simultagnosia é a incapacidade de reconhecer mais de um objeto ao mesmo tempo. Então só consegue se focar em um, exatamente. A grafestesia, que é reconhecimento pelo tato. Então, sei lá, eu faço uma bola assim na sua mão e você não consegue reconhecer que eu fiz uma bola, sabe? Basicamente isso, bem rapidão, né? Então também tem as alterações de reconhecimento associadas aos transtornos mentais. Beleza? Então bora lá. Basicamente assim, gente, esse aqui vai ser o autor fala desses tipos, né? Faz um resumo das síndromes delirantes de fatos de reconhecimento e identificação. E aí tem vários tipos aqui, eu não quero me estender tanto, porque é basicamente eu pegar e ler a definição, como eu já fiz nos outros. E são um pouco raros também, então assim, fica aqui de convite para vocês lerem ou lerem no livro também, tá? Porque é basicamente eu pegar, né, síndrome de Casper, uma pessoa próxima e familiar é considerado uma sósia quase idêntico ao que eu faço. Então basicamente é isso, as definições. Então fiquem aí de curiosidade para quem quiser saber. Podem ocorrer com frequência associada à esquizofrenia, depressão grave, psicóticos, síndrome psicoorgânicas, demência. Também pode, olha um ponto interessante que eu queria ressaltar isso, pode se manifestar de forma isolada, sem que uma pessoa tenha um quadro já, sabe, de esquizofrenia, de depressão. E aí isso é classificado como transtorno delirante, tá? Interessante essa classificação. Então, temos também alteração no de conhecimento não delirante, que basicamente, eu acho um ponto interessante ressaltar também, que fenômenos representados a seguir não são, de modo geral, associados à psicose, pode estar presente condições neurológicas, psicopatológicas e também pode estar presente em indivíduos sadios, tá? Pode estar presente. Que é o exemplo do déjà vu, déjà veco, né? O fenômeno do déjà, que é isso? É a nítida impressão de que você está vendo, ouvindo ou vivenciando algo já foi visto. É comum, pode aparecer na epilepsia. E também é observado em pessoas sadias. Nossa, a dicção já foi. É também observado em pessoas sadias, né? Essa pessoa, ela está no estado, muitas vezes em casos da pessoa que está muita fadiga ou em estado de ansiedade muito grande, ela pode apresentar essas questões também.
Também tem o fenômeno do jamais visto, né? A gente viu o fenômeno do já visto e também do jamais visto. O que seria? A pessoa nunca viu, ouviu, pensou ou viveu, tá? E apesar de já ter passado por isso, a pessoa acha que nunca passou, tá? Mas é um fenômeno também bem contraditório, bem complicado. Vamos para a semiotécnica? Para finalizar, na prática, o que a gente faz para testar essas questões? Bom, perguntas relativas à memória recente. Então, você apresenta primeiro o paciente. Então, você chega e fala assim: há quanto tempo você está nessa enfermaria? Né? Onde dormiu a última noite? Onde você esteve ontem? Há uma semana, mês passado? A que horas você levantou da cama? Que dia é hoje? Há quanto tempo estamos conversando? Quem eu sou? Qual é o meu primeiro nome? Né? E aí depois você pode fazer perguntas relativas à memória remota, que é mais tempo. Né? Estado civil, que idade você casou, que idade você tem, vive com quem, essa pessoa que você vive, qual a idade dela, qual o nome dela, como era a sua cidade na sua infância, na sua juventude, o que você fez, o que temos, o que você tem trabalhado, como você aprendeu a fazer esse trabalho, né? Se você é viúvo, qual foi a causa da morte, se você for divorciado, qual a data e o motivo do divórcio. Tem isso. Tá? E também tem uns testezinhos que você pode fazer. Por exemplo, pedir por paciente que preste atenção em 4 palavras aleatórias que serão ditas, tipo rua, cadeira, paz e chapéu, e solicitar que ele repita em seguida, tá? Assegurando que prestou atenção e registrou imediatamente o que foi dito. Beleza. Fazendo isso, espera 5 minutos, 10 minutos. Aí você fala assim, ó, repete essas palavras pra mim, por favor. Também tem o teste de memória visual, que você esconder 4 objetos, né, tipo caneta, um relógio, sei lá, diante do paciente e continuar a testagem. E depois de 10 minutos, solicitar que ele diga onde eu coloquei esses objetos. É um teste de memória visual. E um teste de memória verbal associado a palavras. Você diz 10 pares de palavras, tipo alto e baixo. E aí você pronuncia a primeira palavra, tipo alto. Aí você fala assim, quando eu disser alto, você tem que dizer baixo. E aí você, sei lá, fala alto. Aí você fala magro. Você fala grande. Aí a pessoa tem que fazer o parzinho, né? Teste também um exemplo de lista de palavras, tipo grande, pequeno, livro, caderno. Um indivíduo adulto sem déficit de memória verbal acerta pelo menos cerca de 6 palavras. Interessante. Também tem a questão da memória lógica, né? Então, você fala 16 itens e a pessoa meio que precisa contar uma história. Então, eu falo, sei lá, cadeira, mesa, luminária, quarto, janela, criança, sorrindo, rádio. Aí você fala pra pessoa contar uma história, entendeu? Basicamente isso. Instrumentos neuropsicológicos, basicamente, passar bem rapidão. A gente tem o VISC, né, o subtipo de vocabulário. O que ele mede, né, avalia? A memória imediata e a memória semântica, o VISC e o VASI, bem famosos. Temos também o subteste de memória de Wechsler, né, que mede memória episódica, recente e de longo prazo. Temos também o Halvich, né, o Ray, né, teste de aprendizagem auditivo verbal de Ray, que avalia a memória episódica recente e o processo de evocação. Também as figuras complexas de Ray, também bem famosas, né? Memória visual, que avalia a memória recente visual e o processo de evocação. A gente também tem o teste de aprendizado verbal de Califórnia, que é tipo o que eu já falei lá do Ray. Mesma coisa. Os subtestes de memória de baterias, o SERAD e o CANCOG, né, que é memória auditiva, visual, recente, a longo prazo, evocação semântica. Lembrando que tudo isso está escrito no livro, tá, com mais detalhes. Não adicionei, não acrescentei nada que não esteja escrito no livro. Também tem o teste de retenção visual de Benton, que pega a memória visual. E também tem o de teste comportamental, que é mais focado em idosos, ainda está em fase de estudo no Brasil. Tem o teste de visual de rostos e teste de memória de reconhecimento, que é a questão da memória visual e episódica. Basicamente isso. Agora, um super resumão. Eu já fiz esse resumão no início também, eu vou só retomando. A gente viu, para a memória psicológica, esses 3 tipos principais, os elementos básicos de uma memória, da memória psicológica. É codificação, armazenamento e evocação. Tá?
E assim, você tem esses 3 grandes blocos que são divididos em tipos de memória, se é consciente ou não, e de acordo com o tempo. É basicamente isso. Aí tem esse aqui sobre o modelo executivo, que está dentro do que a gente já viu. Tá, o executivo central, aí tem a alça fonológica, esboço visual e o buffer. Lembrando que o buffer não está no livro, foi um adicional. E aí o modelo clássico de memória, você tem o estímulo do ambiente, aí você tem o visual auditivo, tátil estrito, sensorial. Aí isso passa pelo memória de curto prazo, processo de controle com repetição subvocal, capacidade limitada. Aí vai para a memória de longo prazo, né? Que memória permanente, capacidade ilimitada. Ah, isso aqui não tá no livro do Algala-Rondo, tá? Eu só achei interessante, tá nesse artigo aqui, porque eu achei interessante para vocês reconhecerem melhor. Aí dentro da memória de longo prazo você tem 2 tipos, né? A declarativa e a processual. Dentro da declarativa você tem episódio semântica, tá? E aí na memória divide nesses 3 pontos: trabalho, curto prazo e longo prazo, né? Aí a gente já viu aqui a declarativa, a episódica, a semântica. Aí na não declarativa a gente viu a memória de procedimento. Esses aqui tudo a gente não viu. A gente viu o Prime, mas essa aqui a gente não precisou ver. E para finalizar também, agora o tipos de memória em áreas encefálicas. Lembrando que muitas definições são com base em áreas encefálicas, outras não. Depende muito. Ufa, 1h50. Que bom. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham... Eu tive uma preocupação um pouco maior, porque eu não queria que ficasse muito confuso. Porque a gente viu muitos conceitos nessa questão de memória e às vezes a gente fica, perde a noção do geral. Então eu espero que tenha dado mais ou menos para ter uma ideia, uma base, tá? Bom, qualquer dúvida, coloque nos comentários. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se deixou, se chegou até aqui, dá um comentário assim, que você curtiu, eu vou ficar muito feliz de saber. A gente se vê no próximo vídeo, né? Eu acho que os vídeos os próximos vídeos vão ser mais ou menos nesse tamanho, né? Às vezes ficou meio preocupada, o vídeo fica muito longo, aí sei lá, às vezes é meio cansativo, mas também eu acho que, sei lá, eu queria fazer algo mais completo, enfim. Porque tem muitos vídeos aí no YouTube, vocês vão ver, que são bem resumidos mesmo. 20 minutos você explica essa questão da memória. Mas sei lá, eu queria fazer algo mais compilado e tentar abranger o máximo, né? Enfim. Questões. Bom, espero que você tenha gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, um abraço e tchau.